Voltamos com Roda Viva, que hoje entrevista o educador Tião Rocha. Participam Júlio Moreno, da TV Cultura, Fernando Rossetti, do GIF, Renata Cafardo, do Estado de São Paulo, Irá Machado, da Folha de São Paulo, Gilberto Nascimento, da Unicef e Mozart Neves Ramos, do Movimento Todos pela Educação. Para você fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, nós temos o telefone 3677-1310, o fax 3677-1311 e www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Tião, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: você fala muito a gente, isso é plural majestático ou a gente tem outras pessoas? Tem outras pessoas. Quem? E como é que se juntaram? Nós começamos a juntar essa gente há 24 anos atrás, em Curvelo, que é uma cidade também no centro de Minas, que o Guimarães Rosa dizia que é a cidade capital da minha literatura. É onde nós começamos a fazer essas perguntas sobre criar uma escola debaixo do pé de manga. Então, foi num programa de rádio que eu levantei essa pergunta e falei: e aí, como é que você vai responder? Eu falei: se algum interessado quiser participar, nós vamos nos encontrar. Marcamos o encontro, apareceram 26 pessoas e a partir daí que nós começamos a fazer uma roda e começamos a falar, né, da educação, de um modelo, de um desejo de uma escola. Eu lembro que na primeira semana que nós conversamos, nenhuma de nós, dessa gente, falava, né, de uma escola que gostaria de ter. Falava de uma escola que gostaria de não ter tido. Aí, ao final da semana, eu juntei tudo aquilo, aquele sumo, e transformei aquilo nos não objetivos educacionais. O que nós não queremos que aconteça conosco? E aí fizemos um pacto. Vamos trabalhar? Vamos. Então, se nós não fizermos isso, que a gente anotou como não objetivos, o resto é lucro. Quantos desses 26 continuam? Desses 26, 6 continuaram, né, formaram a equipe do CPCD, coordenadores, né, os outros seguiram outros caminhos, e que fazem hoje a base da equipe da instituição, em Curvelo, em Araçuaí, em Carbonita, em Bicho da Lapa, lá no Baianão, em Porto Seguro, no Lixão de Vitória, aqui em Santo André. Hoje tem muita gente, né, pensando, discutindo e fazendo essas rodas. Pelo teu discurso parece fácil, né? Foi tudo beleza. Foi difícil, não? Não? Não. Foi uma opção, né? Desejo de aprender, né? Então, eu acho que cada pergunta virava um desafio, cada desafio uma encrenca, né? E como eu acho que eu sou movido a boas encrencas, vamos seguindo, entendeu? Tião, você acompanhou algum desses seus alunos que começaram com você há 20 anos? Como eles estão hoje? Estão em boas universidades? Estão no mercado de trabalho? Ou não? Temos acompanhado, temos. Vários deles eram tão bons que nós não conseguimos soltá-los. São coordenadores, tutores e trabalham conosco. Alguns meninos começaram com 6 anos, lá no Sementinha, na escola embaixo do pé de manga. Hoje tem, né, 24 anos depois, estão aí quase 30 anos, que trabalham conosco, são educadores, né? E outros que entraram nesse caminho que foram incorporando. A gente vem monitorando, na medida do possível, a trajetória desses meninos. Se não estão com vocês, estão onde? Estão bem, são cidadãos, né, top de linha, gente boa, gente do bem, né? Continua lutando, trabalhando, né, como todos nós, né? Uma vida modesta e tal, mas são pessoas, né, convictas, né, bem estruturadas, autoestima, narizinho para cima, né, estão vivendo a vida com dignidade. Tchau. Né? A gente está repassando isso, né, como referência para essa meninada que vem, né, que todo dia se acerca, né, do nosso trabalho. Né? Tchau, eu queria voltar na pergunta que o Marcon fez no início do bloco anterior, e eu queria dar um passo além na polêmica. Ele perguntou de limite na educação, e eu queria perguntar sobre as polêmicas palmadas educativas. Você é um exemplo de criança que apanhou na infância. Você sempre diz isso, diz em tom de brincadeira, que era para escolher qual seria o objeto com que você apanharia, vara de marmelo, correr, etc. Você, quando entrou na escola, teve um problema com folclore, queria falar da sua tia rainha e foi parar na diretoria. As boas teorias diriam que você se afastaria da educação porque apanhava e fugiria do folclore porque teve um trauma logo que entrou na escola. Aconteceu justamente o contrário, virou educador e folclorista. Então eu queria saber duas coisas de você. O que deu errado na teoria, no seu caso, e se você acha que as palmadas educativas são um caminho válido para a educação.
Deu errado comigo, né? Não sei se com os outros, né? Eu falo porque eu sou teimoso, né? Eu sou igual torresmo, né? Quanto mais quente a gordura, mais sequinho eu fico. Então, acho que deve ser por enjoamento, de persistência, de querer, né? De enfrentar isso, encontrar meus caminhos. Né? Eu sinto que, para mim, quer dizer, não funcionou. Né? Não foi isso que me resolveu, entendeu? Não foram nem as palmadas, né? E nem foi a questão da escola, né? Logo no primeiro dia, fazer isso comigo. Mas eu acho que eu encontrei no paralelo, né, algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, a rua para mim foi muito importante. Né? Então eu tive uma formação na rua extraordinária. Né? Isso me marcou muito mais do que do outro lado. Tanto que eu falo, né, e luto assim, que eu não quero tirar os meninos da rua. Eu quero é mudar a rua. Né? Se a rua é o lugar da festa, do carnaval, da procissão, do comício, da passeata, né, da atividade, né, de comunidade, por que não pode ser um espaço também generoso de aprendizado? Que a minha foi, né, absolutamente fundamental na minha formação. Né? E, ao mesmo tempo, que a busca disso da cultura popular também foi o outro que eu percebi, quer dizer, né? Aquilo ali, o fato de não ser barrado nessa entrada, não significou para mim que fechava as portas. Né? Agora, eu não conheço ninguém que possa me defender que a violência, que a palmada, com qualquer forma assim, ela seja pedagógica, entendeu? Seja boa. Não acho, não defendo. Eu acho que o afeto, sim. Né? Eu acho que se desenvolver o cafuné pedagógico, a pedagogia do abraço, com certeza você vai ter muito melhores resultados do que outras formas. No campo ainda da pedagogia, você fala da pedagogia da roda. Até onde eu me lembro, uma educadora que propôs muita roda, especialmente na educação infantil, foi a italiana Montessori, né? Montessori, que fez aquela pinturinha de uma roda dentro da sala de aula. Você bebe de outros autores? Quem está fazendo boas propostas educativas hoje? Aonde você bebe? Ou é todo... Do lado erudito você bebe e tem coisas do lado... Eu aprendi isso com Guimarães Rosa, né? Ele fala que uma religião para mim é pouco. Eu quero rezar em todas. Se todos garantem o reino do céu, vamos garantir com todas. Né? Que é uma esperteza, né? Bem de mineiro, né? Quer dizer, eu acho que diz outra coisa, né? Você tem que beber de todas as águas, né? Você tem que experimentar, você tem que buscar isso. Você não tem que fazer crítica antes de coisa, você tem que exercitar isso como prática, né? Quer dizer, eu fui professor, né? Fui treinado para ser um professor acadêmico, formal, lousa, todo enquadrado. Eu fiz isso, né? Porque era o jeito de eu cumprir o ritual da academia, né? E passei por lá com louvor. Só que em determinada prática, a vida me demonstrou o contrário, que aquilo não funcionava muito pouco. Porque o processo de perda era muito maior do que o de ganho, né? E eu comecei a perceber que não adiantava eu ser um professor de história, né? Só da história dos outros. Antes de conhecer a história dos outros, os meninos têm que conhecer a própria história. Só que essa não está no livro, não está no currículo, não está no programa. Mas isso eu tinha que criar, porque é a minha questão de sobrevivência, né? Porque senão eu estava lá até hoje contando a história dos reis e rainhas, né? dos Luíses, dos Bourbons, dos Avis, dessa turma toda, né? Agora, eu nunca tive uma aula sequer sobre a cultura negra, né? Mineira, do Congado. Entendeu? Essa era a grande questão que eu questionava na minha escola. Por falar em escola e folclore, a escola que eu conheço, que está mais perto do folclore, é aquela que, ou menos longe, é aquela que justamente utiliza os adereços, que são as escolas de samba. Agora também, se você olhar bem o que é que sobrou do samba original nas escolas de samba, a impressão que nem por aí tem saída. Minha pergunta é a seguinte: tem espaço esse folclore? Tem algum sentido você tentar preservar ele na escola? Ele não é resultado da vida normal das pessoas e, portanto, não adianta querer salvar? Eu nunca fui folclorista no sentido de conservar a cultura popular dentro no museu, sabe? E criar a sala do artesanato, a sala da folia, essas coisas, né? Porque isso é coisificar a cultura. Ela foi sempre para mim uma necessidade de entender, né? Como é que são os saberes, os fazeres, os quereres, né? Tradicionais, como é que as pessoas se estruturam, né? E aí, sim, você pega a coisa dinâmica, né? Quer dizer, a questão da pedagogia do sabão foi isso, né? Sabão todo mundo sabe fazer,
Né? Porque Ainda tá mais em Minas, né? Hein? Ainda mais em Minas. Aqui Não, em São Paulo. mas é em Minas. Então, porque está no inconsciente coletivo das pessoas. O custo de fazer sabão é próximo de zero e tem utilidade para você lavar as coisas. Então, quando você percebe isso, você fala, opa, né? A partir daí você pode aprender um monte de coisa, não só fazer o sabão como técnica, como solução econômica, social, sanitária, o que for, mas também como instrumento de formação, de construção, de conhecimentos, por aí vai. Né? Então, não é coisificar a cultura, mas é dar para ela um sentido muito mais vivo, muito mais dinâmico, né? Que se precisa que possa ter. Agora, em relação à questão da escola de samba, eu falei, em uma determinada época, e foi numa reunião com um ex-secretário da Educação em Minas Gerais. Na época, nesse dia, eu estava pró-reitor de extensão, representando e estava naquela posição. Cheio de adereços. Cheio de adereços. E todo mundo falava da crise da educação, etc, etc. Em determinado momento, caiu a ficha, eu comentei isso com eles. Assim, acabei de descobrir uma coisa. Existe no Brasil uma escola que nunca teve crise, evasão, repetência, segunda época, greve, né? Nada. Eles falaram, não existe, essa é a escola ideal. Eu falei, já existe, chama escola de samba. Você já viu greve, escola de samba? Nunca é depredada, por exemplo. Hein? Nunca é depredada. Nunca é depredada. E aí, a assessora dele ficou muito chateada, falou assim, né? Quer dizer, então, você acha que a escola de samba, né, devia ser o modelo da nossa escola padrão, com aquela bagunça? Eu falo, tô vendo que só não entendo nada de escola de samba. Né? Na escola da senhora tem disciplinar? Ela falou, tem. Eu falei, na escola de samba não tem disciplinar, tem diretor de harmonia. Não, nós estamos falando de outra coisa, né? Aí ela, não satisfeita, falou assim, quer dizer então que o senhor acha que o senhor Joãozinho 30 tinha que estar aqui no lugar do secretário de Educação? Eu falei, não senhora, não falei isso. Mas que eu acho que o Joãozinho 30 seria um belo do reitor da Universidade Brasileira, seria. Né? Porque o cara que mudou, né, a cidade de Nilópolis, né? Uma escola de samba que transformou aquela cidade, que era um dormitório, uma cidade onde a comunidade assumiu. Quer dizer, e se nós juntamos um povo que 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, sei lá, que durante 1h30 conta uma história com princípio, meio e fim, com aquela beleza, né? Eu acho que isso a gente tem que aprender, né? Com a cultura popular, com as tradições, né? Com a capacidade que nós temos de transformação, de criar, de inovar, que é próprio do brasileiro, né? De encontrar soluções absolutamente interessantes nesse aspecto. O Marcon, logo no início do programa, colocou uma questão fundamental, a questão de escala. Para ter escala, você teria que estar o seu trabalho vinculado ou, de alguma maneira, integrado às políticas públicas, tanto na esfera estadual, numa dimensão de Minas, particularmente, ou numa esfera nacional, se fosse o caso, o Ministério da Educação. Nesses quase 25 anos, você teve, de fato, alguma ação articulada, integrada às políticas públicas, seja na esfera estadual ou federal? E como é que você vê essa perspectiva agora? Não, nós nunca tivemos, nem a nível de Estado, muito menos de nação. E o que você atribui a isso aí? Falta de reconhecimento, de mensuração do seu trabalho? Sei, não acho que é merecimento, acho que não é em relação ao meu trabalho, entendeu? É um olhar para si mesmo, né? Em relação a tudo que de bom que tem sendo produzido nesse país, né? Que poderia ser feitos multiplicadores, colocado isso em escala, só que tem que mudar o parâmetro, entendeu? Quer dizer, a gente trabalhou e trabalha, né, com cidades, com municípios, né, pensando em construir cidades educativas. Sim, mas possível. Agora, é possível se pensar, as pessoas tinham que pensar fora desse modelão. Né? Você teve um tempo em Araçuaí, né, quase como uma secretaria municipal sendo gerida pelo centro. Mas eu estava vendo os indicadores do município, ainda tem problemas muito sérios, inclusive de alfabetização. Seríssimo. Mas então, aconteceu... Por que não conseguiu? Não, mas a história é o seguinte, em 2004, nós fomos convidados, né, pela Cacá, que era prefeito, que falava exatamente isso. Vocês, ONGs, têm uma contribuição importante, estão contribuindo para influenciar as políticas públicas, mas por quê? Em vez de influenciar, você não assume o desafio de pegar a política pública de educação. Era o último ano do governo dela, e eu falei, bom, agora você me jogou na parede. Eu tenho 2 alternativas, né? Ou assumir ou sumir daqui. Aí eu coloquei para 2 opções. Se você estiver me chamando como pessoa física, eu não aceito, não. Mas se estiver chamando o CPCD vai pensar. Pensando que ela jamais ia convidar uma ONG para ser secretária de Educação. Né? Que vai na contramão toda a lógica. Ela falou assim, eu estou convidando o CPCD. Eu falei, o CPCD aceita.
E aí nós pegamos o seguinte quadro, né, que eram os dados de 2003, do CIMAV, né, que só 3,3% dos meninos que fizeram a 8ª série que conseguiram o grau de suficiência. 96,7% estavam abaixo disso, sendo quase 60% no estado crítico. Falei, Cacá, nós não temos outra alternativa, temos um ano para isso aqui, ó. Isso aqui é uma massa falida. Um menino que passou 8 anos na escola e está no estado de suficiência, essa escola tinha que fechar as portas. Tinha que chamar aqui o conselho tutelar e fechar. Isso é um PROCON, isso é um 71. Alguém enganou esse consumidor durante 8 anos. Agora, essa é a solução. Nós vamos trabalhar com isso, tirar esses meninos desse lugar. Aí o raciocínio foi muito simples, Mozart. Quando você fala assim, 60% dos meninos estão no estado crítico, eu queria entender que é o estado crítico, quer dizer, está abaixo de tudo. Aí eu pensei na lógica médica, né? Se um médico fala com um cidadão, seu estado é crítico no hospital, ele vai para o quê? Para uma UTI. Eu me pergunto, o que é uma UTI? Uma UTI é quando você convoca todos os especialistas para salvar um cidadão da morte. Falei, pronto, me deu a luz, vamos criar uma UTI educacional. Vamos convocar todo mundo para tirar o menino da morte cívica, da morte cidadã, que é a morte depois de 8 anos de escola e continua analfabeto. E aí onde é que estava? Eu fui para a escola, chamei os professores, falei, moçada, esse é o quadro, essa é a situação. Vocês topam encarar isso? Só 30% toparam. Eu falei, eu não tenho tempo de ficar discutindo os outros 70%. Meus meninos crescem, né? O menino espera não, ele cresce e vai virar adulto em breve. Aí eu fui chamar a comunidade. Fui chamar a comunidade e falei, olha, esse é o quadro. Estou convocando todo mundo, a aldeia, para salvar a menina. E nós tiramos, não em 1 ano, em 3 anos. Nós tiramos todos aqueles meninos do estado crítico. Quem estava no estado crítico foi para a suficiência, foi subindo até chegar no grau de suficiência. Não produzimos nenhuma excelência. Mas aí você criou um novo paradigma. Quando o menino sai da UTI educacional, está livre da possibilidade da pré-morte, da pré-falência, ele adquire um bem-estar, ele tem que sair do hospital, O hospital não é lugar de saúde, é lugar de doença. Ele tem que sair daquele lugar. Qual que é o lugar da educação? Uma cidade educativa. Como é que você prepara uma cidade para ser educativa? Aí nós começamos a fazer isso, chover livro na cabeça dos meninos, estímulo de leitura, de tudo, vale tudo. Preservada a vida e a ética, vale tudo para alfabetizar menino. Então nós usamos todos os recursos possíveis e imagináveis para fazer isso. Tião, e tiramos, entendeu? E conseguimos tirar, Mas a ideia é a seguinte, como é que é colocar uma cidade educativa? Então acho que esse é o grande desafio. E isso está sendo feito hoje nessa escala de municípios, em Virgem da Lapa, em Carbonita, como ação de política pública municipal. Em Araçuaí nós estamos fazendo com política pública não governamental, entendeu? Porque mudou o partido, mudou a política, eles não querem mais. Mas quem disse que política pública tem que ser só governamental? A mim não me disseram isso. Então eu posso fazer política pública não governamental. Convocar a sociedade para que nós cuidamos da saúde, da educação, do meio ambiente, dessas coisas. Tião, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com a entrevista de hoje.